Vasco da Gama. O filósofo grego do século III a.C., Epicuro, acreditava que os grandes navegadores deviam a sua reputação aos temporais e às tempestades. Por coincidência ou não, a chuva forte caía sobre o convés do navio. Vasco da Gama, parado, olhava para a cor cinzenta do oceano desconhecido. Tinha o cabelo e a roupa encharcados. Com o olhar pregado no horizonte, diante dele, em alguma parte, estava a Índia. O navegador estava determinado a encontrá-la. Um dos navios da frota aproximou-se mais. Apesar da cortina formada pela chuva, Vasco da Gama reconheceu o capitão que colocava as mãos em torno da boca, em forma de concha, para ser ouvido. "Precisamos voltar, senão os nossos homens nos matarão e voltarão para Portugal com os navios pilotados por eles mesmos", gritou o capitão. Vasco da Gama percebeu que deveria agir imediatamente, caso contrário, a tripulação se amotinaria. "Chama toda a tripulação para o meu navio", respondeu ele ao capitão. Depois de reunir todos os marinheiros, Vasco da Gama disse: "Se eu concordar em voltar para Portugal, vocês terão que assinar um documento dizendo ao rei que me forçaram a fazer isso." Os homens concordaram. Em seguida, Vasco da Gama separou todos os marinheiros que sabiam pilotar os navios e enviou-os para uma cabina que ficava por baixo do convés para assinarem o documento. Uma vez ali, com o auxílio de alguns homens leais, Vasco da Gama prendeu os concorrentes. Depois, reuniu as bússolas e o mapa da abóbada celeste e atirou-os ao mar. "Agora", disse Vasco da Gama, "navegaremos com Deus como nosso piloto. Com a sua ajuda, chegaremos a salvo à Índia." O corajoso Vasco da Gama não tinha deixado qualquer alternativa à tripulação. Eles já não podiam regressar. Teriam que o acompanhar até à Índia. Desde a partida do Tejo a 8 de julho de 1497, o navegador enfrentou várias tempestades e a rebelião dos marinheiros. Enfim, a 17 de abril de 1498, avistou Calcute. Estava descoberto o caminho marítimo para a Índia. A primeira viagem por mar da Europa à Ásia estava concluída. Vasco da Gama possuía aquilo que se chama determinação. Ele não era cobarde. Tinha uma coragem férrea. Para ele, não havia hipótese de voltar atrás. Vasco da Gama não era homem que conhecesse a desistência. Numa aplicação à nossa vida, decorridos mais de 500 anos do feito de Vasco da Gama, haverá também algumas coisas que tenhamos necessidade de, simbolicamente, lançar ao mar. Tudo o que possa constituir tentação para a desistência dos nossos deveres altruístas deve ser abdicado, ainda que seja necessária coragem para mudar de mapas ou rota. Disse Donald Bastien: "Coragem não significa viver sem medo, mas viver acima do medo através da fé em Deus", como fez Vasco da Gama.